dinâmica para as empresas. No nosso caso, aí tivemos muitas emoções, né? Por conta da pandemia, por conta de dinâmica de mercado a partir do segundo semestre. A gente vai falar um pouco, entrar em detalhes aí ao longo da apresentação. Vou passar rapidamente pela apresentação, com base nos números que já foram divulgados, e depois nós vamos abrir aí um período para perguntas, esclarecimentos sobre o resultado, tanto do quarto trimestre como do ano de 2020. Vou compartilhar com vocês a apresentação. Cadê ela que estava aqui até agora? Não sei por que não está aparecendo para mim. Quem que é o projeto aqui, Sérgio? Sim, por favor. Ah, não, se não advanced aparece. Não está aparecendo para mim PowerPoint. Não, tá aí, só vai. Também. Então, só coloca no módulo de apresentação. Isso, obrigado. Então, entrando especificamente na apresentação do quarto trimestre, vamos lá, por favor. Então, no quarto trimestre, nós tivemos a migração para o novo mercado, né, que aconteceu antes, inclusive, do prazo que nós tínhamos nos comprometido durante o re-IPO, né, durante o roadshow do re-IPO, e conseguimos aí fazer a mudança para novo mercado. Que dia que foi, Divan? Dia 11 de dezembro, é isso? Isso, no dia exatamente, foi 14 de dezembro. 14 de dezembro. Muito bem. Nós tivemos no quarto trimestre uma evolução da receita de 24,9% em relação ao quarto trimestre de 2019, 290 milhões, 935, então foi uma evolução bem importante. Houve um crescimento no ritmo de aumentos de preços no quarto trimestre, principalmente por conta do aumento das aparas, que acabou tendo um aumento mais forte nesses últimos 3 meses. E os repasses, eles aconteceram de forma natural para a reposição dos custos. Nós tivemos aqui uma relação dívida e EBITDA fechando o ano e fechando o trimestre em 1,07. Esse número é 68,5% menor do que a alavancagem que fechamos no quarto trimestre de 2019 e no ano de 2019. A relação dívida pro forma, que aqui considera no cálculo, reduzindo a dívida, o valor que nós temos a compensar de PIS e COFINS, né, que é aqueles valores que nós estamos compensando daquelas 2 ações que transitaram em julgado, tirando o ICMS da base do PIS e COFINS, que são mais ou menos 87 milhões ainda que nós temos, mais 40 milhões da venda do terreno da Vila Maria, que nós começamos a receber também, já recebemos uma entrada e temos as parcelas agora a partir deste ano, e também um valor residual da venda das florestas e terras para a CMPC, que ocorreram ao final de 2019, de 4 milhões de reais. Quando nós consideramos esses três efeitos, a nossa alavancagem, que nós chamamos aqui alavancagem pro forma, seria de 0,49 vezes no final de 2020. Vamos lá? Aqui entrando especificamente nas receitas, como eu falei, 24,9% em relação ao quarto TRI, e 11,3% em relação ao terceiro TRI de 2020. Então, uma evolução muito forte, como eu falei, nesse último trimestre do ano, com reposições de preços, né? Tanto nas embalagens quanto nos papéis de mercado. Nós fizemos aumentos de preços para os papéis também de fibra virgem no quarto trimestre, mas principalmente a papéis à base de aparas e embalagens de papelão ondulado, compensando aí o aumento de custo que nós tivemos no período.
Com relação ao resultado, tivemos uma evolução muito forte do resultado em relação ao quarto tri do ano passado, com 33.917 de resultado. Esse número é 139,6% melhor do que o quarto tri de 19 e 32,7% melhor do que o terceiro trimestre. Então, uma evolução ao longo desse ano todo, né, no lucro líquido, né? Nós vamos ver no fechamento do ano foi bastante bom em comparação com anos anteriores. Nosso EBITDA fechou em 62.426, com uma margem de 21,5%. Esse número ele é 22,6% menor do que foi o quarto tri de 19, que foi de 80.647, mas nesse número está considerado a venda pontual de florestas que nós fizemos naquela operação com a CMPC. O valor das florestas, como é uma atividade normal da empresa, que ocorre algumas vezes, não é tão corrente quanto os demais negócios, mas nós reconhecemos como EBITDA, porque faz parte das atividades da empresa a venda de madeira. E uma margem que nós tivemos aí de 34,6%. O terceiro TRI fechou com 21,3%, e nós tivemos uma pequena evolução na margem no quarto TRI de 21,5%, como eu falei. E aqui a elevação do EBITDA, né, em relação ao terceiro TRI, bastante importante, também de 12%. Aqui, quando a gente entra numa visão de mercado, né, o volume da em papel, houve uma evolução do quarto TRI de 19 para o quarto TRI de 20 de 7,6%, em termos de volume, em toneladas, e caiu 1,4% em relação ao terceiro TRI de 2020, em função do número de dias. O mercado continuou muito demandado, muito próximo da capacidade da operação nossa e do mercado como um todo. Então, está muito justo aí a demanda e oferta de papelão do lado. Em metros quadrados, nós tivemos uma evolução aqui em relação ao quarto TRI de 2019 de 7,5% e uma queda de 0,8%, um pouco menor do que a queda em toneladas do terceiro TRI para o quarto TRI, fechando aí com 1 bilhão 997 milhões de metros quadrados expedidos no mercado como um todo. Vamos lá. Quando a gente olha especificamente da Irani, nós tivemos um desempenho um pouco melhor do que o mercado, numa visão anual, crescemos 8,1%, fechamos então com 42.210 toneladas, e esse número é 2,2% abaixo do que nós fechamos o terceiro TRI, em função da quantidade de dias e também porque nós estamos trabalhando com a capacidade muito próxima do limite, né? Em metros quadrados, nós fechamos com 87.981.000 metros, esse número é 6,4% acima do quarto TRI de 19 e 2,4% abaixo do terceiro TRI de 2020. Muito bem. Aqui, quando a gente olha preços, né, os preços médios de 2019, do quarto TRI de 2019, com os preços médios do quarto TRI de 20, 5.045, que são preços FOB, né, 18%, aqui é preço FOB, não, aqui é preço CIF sem impostos. Aqui é CIF. Né? Sem impostos. 18% acima do quarto TRI de 19 e 13,4% acima do terceiro TRI de 2020. Em metros quadrados, a evolução foi um pouco maior, fechamos com 2.414 por metro quadrado, por 1.000 metros quadrados, dá 20% acima e 13,8% acima do terceiro TRI de 20. Então, uma evolução grande nos preços na comparação com o quarto TRI do ano passado. Papéis para embalagem, entrando no mercado de papéis para embalagem, que é os papéis que nós vendemos para o mercado, né, para sacaria, de forma geral. Nós tivemos uma queda de volume em relação ao quarto TRI de 19, de 1,1%, e um aumento de 2,1% em relação ao terceiro TRI. Então, nós fechamos aí com 32.603 toneladas de vendas, 24.587 toneladas para embalagens flexíveis. Então, você veja que nessa coluna de embalagens flexível, nós tivemos uma boa evolução em relação ao quarto TRI e terceiro TRI, que são os papéis que nós vendemos para conversão, para sacarias, e houve uma queda nos papéis de transferência, dos papéis de papelão ondulado que nós vendemos para o mercado,
né, porque nós aumentamos o volume de transferências para as nossas unidades de embalagem em função da maior demanda de papelão ondulado. Então, nós fechamos aí com 8.015 toneladas contra 11.076 do quarto TRI de 19 e 8.351 do terceiro TRI. Essa queda, como eu falei, em função da maior transferência de papéis de papelão ondulado para as nossas conversões. Os preços de sacos também tiveram de papéis para sacos, uma evolução aí de 11,6%. Em relação ao quarto TRI de 19, fechando em 4.373 por tonelada, e 9,9% acima do terceiro TRI. Também uma evolução bem importante, principalmente se nós considerarmos que esses papéis, eles são quase todos eles à base de fibra virgem, só o Bagcraft e o Envelocraft que tem um pouco de OCC, de aparas, né? Então, uma evolução de preços bem acima da inflação do período. E do terceiro TRI para o quarto TRI, que o Giovanni está apontando, uma evolução aí de 9,9%, uma bela evolução em relação ao terceiro TRI, demonstrando essa aceleração no repasse de preços no último trimestre. E aqui os papéis para papelão ondulado, né, para container board, eles subiram 36,5% em relação ao quarto TRI de 19 e 32,3% em relação ao terceiro TRI, aqui compensando aí a elevação do preço das aparas, que se acelerou, né, no último trimestre do ano, e nós tivemos aí uma compensação via aumento de preços dos papéis para papelão ondulado. O repasse, ele inclusive tem acontecido até um pouco à frente, nós temos conseguido fazer um pouco à frente, inclusive do aumento das aparas nesses últimos meses. Quando a gente olha aqui as aparas, a alta anual, né, fechou no mercado como um todo, a Anguti é a fonte aí que divulga estatísticas sobre aparas, né, cresceu 71,8% em relação ao quarto TRI de 19 e 37,5% em relação ao terceiro TRI de 20, então fechando em R$ 993 por tonelada, preço médio, né? Mas ele veio em ascensão no trimestre todo. E no nosso caso, nós tivemos um aumento de 70,1%, levemente abaixo aí do aumento que houve no mercado como um todo, de 585 para 995, e um aumento de 39,4% do terceiro TRI para o quarto TRI, bem em linha com o que o mercado fechou também. Aqui são preços FOB, né? Preços FOB, isso, exato. E aí, quando a gente olha preço CIF, né, no nosso caso, nós temos máquina com aparas em Santa Catarina e Minas Gerais. No caso de Santa Catarina, a elevação, como o frete tem uma representatividade maior no preço CIF para Santa Catarina, o aumento ele é menor do que o aumento consolidado, o aumento FOB, né, 59,6%, fechando em R$ 1.117 o preço médio do quarto TRI, contra R$ 700 o quarto TRI de 19, para a fábrica de Santa Catarina. Para a fábrica de Minas, que é a máquina 7, nós tivemos aqui um aumento mais alinhado com o preço FOB, né, porque o custo de frete ali é bem pouco representativo, 71,9%, de 576 para 990, que fechou, e 34,7% acima do terceiro TRI, que tinha fechado em 735 de preço médio. No total da Irani, considerando o preço CIF, nós tivemos um aumento de 63,5% no preço das aparas, CIF, fechando em R$ 1.084, 35,7% acima do terceiro TRI, e os 63,5% acima dos 663 do 4 TRI de 19. Então, esse foi o principal item de custo, né, que foi bastante desafiador aí para que fosse repassado para os consumidores finais, mas com a demanda que nós estamos tendo, houve um repasse em linha aí com o aumento de custos. Aqui, quando a gente olha os preços do negócio de resinas, né, a venda, os volumes, no primeiro momento, de breu e terebintina, houve uma queda no quarto TRI de 9,2%, aqui muito por conta dos volumes que ainda nós tínhamos da safra para serem vendidos neste ano. Então, essa queda do terceiro TRI já era esperada. Fechamos em 2.858 toneladas, 9,2% abaixo e 6,7% abaixo do quarto TRI de 19. Mas no consolidado anual, a gente vai ver, houve um aumento aí no volume de vendas desse negócio no consolidado do ano. Os preços de breu tiveram uma alta aqui de 37,6% em reais, né? Fechando em 5.010 por tonelada.
Em relação lá ao quarto TRI, como eu falei, 37,6%. Em relação ao terceiro TRI, 15,9%, que fechou a 4.323. Então, esse aqui tem uma influência do dólar, os preços do breu, né, no primeiro momento. Esse ano, quando o dólar passou a R$ 5,00, houve uma evolução boa nos preços desse negócio em reais, mas no final deste ano, no quarto trimestre, nós começamos a ver um aumento dos preços em dólar, né? Então, esse aumento do terceiro para o quarto tri já não é efeito do dólar, e sim efeito do aumento de preços em dólar desse produto, que vem se acentuando, inclusive, nesse primeiro trimestre. Os preços de terebintina também evoluíram aí 35,7% em relação ao quarto tri de 19, fechando em 10.948 por tonelada, e 12,9% acima dos 9.696 do terceiro TRI, então fechando em 10.948. Da mesma forma, né, nós tivemos um impacto positivo do dólar no início do ano, mas agora esse aumento ele se deve ao aumento do preço em dólar da terebintina. Nós tínhamos tido no final de 2019, uma queda no preço da terebintina, bem acentuada, mas agora nós estamos vivendo um momento também de aumento do preço da terebintina, com valores bem acima do que nós fechamos na média do ano passado. Bom, essa é a visão do quarto trimestre. Então foi um trimestre bem movimentado, né, em relação a quartos trimestres de anos anteriores. Nós ficamos aí com a capacidade totalmente ocupada das nossas plantas de embalagem, papel, e o negócio também de resinas foi bastante bem. Então foi um trimestre bem interessante, que traz benefícios aí para o resultado dos próximos trimestres, do primeiro trimestre de 2021, em função do carry-over de preços, né, e da perda de velocidade no aumento das aparas no primeiro trimestre. As aparas continuam bastante pressionadas, mas com uma redução no ritmo, né? Então, se tem, de um lado, a redução de ritmo e um carry-over de preços do quarto trimestre, e também preços sendo repassados na medida que há aumentos de custos também no primeiro trimestre. Então, em 2020, entrando aqui nos resultados consolidados do ano, né, rapidamente, nós tivemos, então, uma receita líquida de 1.029.605. Então, ultrapassamos aí 1 bilhão de receita líquida neste ano. A alavancagem, como eu mencionei, ficou em 1,07. Os investimentos do ano ficaram em 72.731. Aqui entram os investimentos no CAPEX de manutenção, reflorestamento, e também já um início de investimentos ainda pequenos da plataforma Gaia, que nós iniciamos em 2020. Tivemos um lucro líquido de 92.761, é o maior lucro líquido que a gente da história da Irani mesmo, né, e foi em função principalmente de liquidação de parte da dívida após a oferta, né, e a própria dívida líquida, né, bastante impactada pelo saldo de caixa ao final do ano. 17.614 foi o reconhecimento dos créditos fiscais de PIS e COFINS que eu me referi, que nós ainda temos uma compensação para ocorrer este ano e no próximo ano. Aqui, na realidade, foi a ação que nós ganhamos a segunda ação que nós tínhamos. Aqui é reconhecimento como lucro, né? A compensação que está ocorrendo com efeito caixa ao longo dos meses. Aqui o reconhecimento da ação São Roberto, São Roberto, né? 17.614, que aconteceu este ano e foi reconhecido no resultado. Da plataforma Gaia, nós investimos ainda nas engenharias, nesse ano 2.112, que está naquele total de investimentos que nós acabamos de falar, dos 72 milhões. A alavancagem pro forma, também já mencionei, ficou em 0,49 no fechamento do ano. Muito bem, então, entrando aqui na receita, a receita teve uma evolução grande em relação a 2020, 14,6%, efeito dólar, né, e efeito dos repasses de preço, dado que nós não tivemos ampliação de capacidades neste ano. O EBITDA fechou em 225.881, ficou 1% abaixo do ano passado. No entanto, a base de comparação considera aqui 39 milhões da venda pontual de florestas no mês de dezembro. Tirássemos a venda de florestas, estávamos falando do EBITDA aí de 190 milhões em relação aos 221 que nós fizemos esse ano, com margem de 21,9%. Vamos lá. Entrando aqui nos volumes, em papel fechou com um crescimento de 5,5%, foi um crescimento muito forte, né?
E aqui vale a pena mencionar o que tem levado a esse crescimento tão forte. Primeiro, o mercado de alimentos, né? Ele acabou tendo um crescimento que é o principal consumidor de papelão do lado, representando aí 47% do volume da BPO e 71% do nosso volume. Então, o mercado alimentício ele é bastante importante, teve um crescimento de 4,7% no ano. Higiene e limpeza, por conta da pandemia, também teve um crescimento de quase 3% em volume, de um ano para o outro, e representa no mercado quase 10%. E no caso nosso representa 6,5%. Então nós tivemos aí um desempenho melhor do que o mercado como um todo em papel, com 5,5%, nós fizemos 8,5%, principalmente em função do desempenho do segmento alimentício. E tem também influência muito forte esse ano do e-commerce, né? Que o e-commerce, apesar de ele não ser representativo ainda no volume global, mas ele teve uma dinâmica muito, muito acentuada. A base de comparação era muito baixa, então teve um crescimento aí de 3 dígitos nesse ano, cerca de 120% até o mês de novembro em relação a 2019, e já começa a ter uma representatividade importante no setor e com um prognóstico muito positivo para os próximos anos, né? Nós fechamos, então, com 155.438 toneladas, 155.438 toneladas contra 143.262 do ano anterior. Em metros quadrados, uma evolução de 5,3% no mercado e 7,7% o nosso desempenho. Então, o desempenho de volumes nosso é um pouco melhor que o desempenho do mercado como um todo, que foi excepcional aí quando a gente faz uma análise retrospectiva dos desempenhos do mercado dos últimos 15 anos, por exemplo. Preços médios, né, subindo 6,6% em relação ao ano passado e também em metros quadrados subindo aí 7%. Quando a gente olha no papéis para embalagem, uma evolução importante nas vendas de papéis para embalagem esse ano, crescendo, que são os papéis que nós vendemos para mercado, né, tanto mercado interno como exportação, 11,8% de elevação em relação ao ano passado. Aqui tem influência desse crescimento de embalagens flexíveis, que é Paper for Sacks aqui, e também influência do crescimento do papéis para PO, de 33 para 46 mil toneladas, né? E preços médios, né, subindo 6,2% no caso do papel para sacos e 10% no caso de papéis para papelão do lado, mas se acelerando, como eu falei, no segundo semestre, no último trimestre. Vamos lá. Aqui, só voltando ali, só para esse crescimento, né, de papel, de container board de 2019 para 2020, ele se dá não por aumento de capacidade, mas porque nós fechamos a unidade da Vila Maria e passamos a vender mais papéis para o mercado. Nós fechamos a Vila Maria em 2019, então ainda teve um período que nós transferimos mais papel e que esse ano nós passamos a vender todo o papel excedente para o mercado, que são as 46 mil toneladas. Vamos lá. Aqui a venda de breu e terebintina, né, crescendo 3,3%, que eu tinha mencionado, caiu no último trimestre, mas no ano houve uma evolução de 3,3% no volume, 17,5% de evolução no preço do breu, né, se acentuando aí no final do ano, efeito dólar no início do ano e preços em dólar no final do ano, e a terebintina, que, como eu falei, em 2019 estava com um preço bastante alto na média, então houve uma queda de 32,8% em relação a 2020, mas que vem corrigindo essa defasagem com esses aumentos que ocorreram no último trimestre, que estão ocorrendo em dólar em 2021. Vamos lá. Aqui uma visão financeira, né? Então nós fechamos com uma dívida líquida de 242 milhões em 2020, né? E uma dívida bruta de 588,2, e um saldo de caixa de 346,2 milhões. Então, ficamos com uma alavancagem de 1,07, que nós já falamos, e 0,49 pro forma, 96% em moeda local e 4% em moeda estrangeira, 91% da dívida no longo prazo e 9% no curto prazo. Então, o custo da dívida ficou em 6,21% ao ano. Iniciamos, né, então isso aqui é uma visão rápida financeira, depois o Divan pode complementar. Nós temos também aqui, iniciando a nossa plataforma Gaia, que nós já atualizamos a landing page da plataforma Gaia no nosso site,
com os números atualizados e a evolução dos projetos. Então, à medida que os projetos vão sendo desenvolvidos, nós vamos atualizando. A plataforma Gaia, como um todo, esses 5 projetos, né, eles representam um aumento de 29% na capacidade de produção de celulose, 23% de aumento na capacidade de papelão do lado como um todo, com o Gaia 2, que é a ampliação de Santa Catarina, 56% de aumento na produção de energia, né? Esse aqui 56% com o Gaia 1, né? 10% com o Gaia 4 e 33% com o Gaia 5, nos tornando aí autossuficientes na produção energética. Aqui o valor total desses 5 projetos iniciais da plataforma Gaia é 743.059, né? Vamos lá. E aqui o andamento dos projetos, nós estamos absolutamente em dia com todos eles, né? Pretendendo, inclusive, terminar esses projetos, principalmente o Gaia 1 e o Gaia 2, um pouco antes do que estava previsto no cronograma original. O Gaia 1, nós estamos aí com a engenharia básica toda concluída, já estamos concluindo a fase de orçamentação e negociações iniciais com fornecedores, né, para que a gente feche o valor exato do CAPEX e também tenha a aprovação final desse projeto no nosso conselho. No Gaia 2, nós tivemos aqui a aprovação no conselho, 100% da engenharia básica concluída e 15% aqui da parte física em execução. Nós já adquirimos a onduladeira e a máquina de conversão de caixas, e também já iniciamos a parte física da fábrica, com o aumento da expedição e uma série de outras pequenas obras que estão sendo feitas para ampliação da fábrica. O Gaia 3, a máquina 2, nós estamos com 90% da engenharia básica concluída, nós devemos ter esse projeto também para ser aprovado aí em meados do ano. Gaias 4 e Gaia 5, a parte de engenharia está concluída, nós estamos aí na fase de licenciamento ambiental e autorização da ANEEL para iniciar esses projetos. Muito bem. Acho que da apresentação é isso, né? Aqui nosso time de relações com investidores, quer apresentá-los aí, o Divan, que é o nosso responsável por essa área também. Claro. Bom, nós temos aqui o nosso grupo de pessoas que tem atendido, né, a todos vocês, né, e fiquem bem à vontade para questionar. A gente tem recebido várias dúvidas, especialmente nesse primeiro momento depois da oferta, né, muito investidor novo, né, tivemos uma alta bem expressiva do número de pessoas físicas na base. Então, muita gente querendo conhecer a empresa e a gente tem esse time aí que está dedicado, né? O Evandro, nosso gerente de contabilidade e relações com investidores, o Marcos Souza, nosso gerente financeiro, que também compõe o time multidisciplinar, né, do RI. O Alex é o nosso coordenador de contabilidade e de relações com investidores. A Mariciane, a nossa analista de relações com investidores. O Emanuel, o nosso especialista financeiro, que trabalha no time do Marcos, né, que tem todo o valuation, faz todas as contas de retorno dos projetos e acompanhamento, né, junto com o nosso time de GP. E o Vicenzo Flores, que se juntou conosco há pouco tempo, também é o nosso analista de relações com investidores. Aqui, Sérgio, a gente já tem... Acho que agora a gente pode dedicar a última parte ao Q&A, né? Eu vou até... Temos o nosso novo site de RI, né? Também temos o nosso novo site de RI, que já está no ar, né? Então, também modernizou ele para se adequar ao novo momento da empresa, né? Então, também estamos abertos aí a sugestões e feedbacks. Espero que esteja bem completo e bem abrangente e seja fácil de manusear, né? Então, se tiverem feedbacks também, por favor, nos avisem. Eu acho que a gente poderia iniciar começar. as perguntas, né? Tem uma pergunta do Yuri, Sérgio. Sim, eu estou vendo aqui. Bom dia. Quer ler aí ou quer que eu leia? Eu leio? Não, pode ler. Tá. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Nós agradecemos, Yuri, a tua presença sempre aí em todos os calls e cobrindo a empresa, né, pela XP. Parabéns pelos resultados. Dada a forte alta de preços para papelão do lado no quarto tri, quanto seria hipoteticamente necessário aumentar em 2021 para compensar a alta das aparas em 2020? A cadeia de produção do setor já parece estar normalizando. Acho que talvez aqui o Lindomar podia falar um pouquinho da dinâmica aí do negócio de embalagem, preços, repasses, como é que está acontecendo. Claro.
Bom dia a todos. Bom dia, Yuri. O segmento em si, né, Yuri, a gente vem fazendo aí as recomposições dos custos ao longo dos meses, né? Principalmente no segmento de embalagem. Essas recomposições, elas continuam acontecendo agora também, no mês de janeiro, fevereiro, e projeções também de fazer a recomposição para o mês de março. O setor, como o Sérgio colocou anteriormente, continua bastante pressionado, olhando para o setor de aparas, mas a gente já sente uma intensidade um pouco menor, principalmente em relação aos custos. Mas sempre que necessário, a gente vai estar fazendo as recomposições para absorver os custos da matéria-prima. O mercado em si ele continua bastante demandado no segmento de embalagem de papelão ondulado, e essa tendência, provavelmente, ela se alonga ao longo do ano, haja vista que a gente está com as capacidades tomadas e o mercado continua bastante demandado. O Sérgio trouxe para nós os segmentos principais ali, tanto alimentício quanto higiênico, né, o setor de higiene e limpeza. A gente tem uma concentração, como o Sérgio colocou, de 71% no segmento alimentício e uma participação muito forte aí em abates de produtos de carne. Esse segmento, para nós, ele representa 28% na composição do mix da Irani, e no setor da Empapel representa 15%. Então, dada essa concentração no segmento de produtos de carnes, a gente acaba tendo esse volume adicional no setor alimentício, né? Mas, de modo geral, o mercado continua bastante pressionado e as recomposições elas vão sendo feitas de acordo com o aumento dos custos das aparas, né? A cadeia de produção, ele pergunta aqui, parece estar normalizando, né? O que a gente sente o ritmo de pressão por repasse nas aparas, ele está um pouco menor nesse início de ano. Existe uma importação de aparas crescente no mercado, né? Hoje o preço posto fábrica nas aparas importadas dos Estados Unidos está muito próximo do preço interno. Isso quase que estabelece um teto para o preço, né? E você tem aí, entrando nesse mês de março, 20 mil toneladas no mês de março, e em fevereiro entraram 25 mil toneladas de aparas importadas. Então, isso naturalmente já reduz o estresse, né, de suprimento de aparas e estabelece aí um patamar de preços máximos para o mercado interno e até um potencial início de queda aí nos próximos meses, mantido esse ritmo de importação, né, que representa um volume bem considerável do mercado como um todo. Nos meses de janeiro e dezembro, o janeiro, por exemplo, tinha importado 7.700 toneladas e dezembro 9.200. Então, nós estamos falando de uma importação em fevereiro mais do que o dobro do que estava sendo importado nos meses anteriores. Então, isso deve ter algum impacto já no mês de março e também no ritmo de aumento do custo das aparas. E os preços, como o Lindomar falou, eles foram repostos e com uma velocidade maior nos últimos 2 meses, que foi quando as aparas também tiveram, e tem naturalmente um carry-over de preços aí para o primeiro trimestre, além dos repasses que estão ocorrendo ao longo do primeiro trimestre. Não sei se respondi, Yuri, teria mais algum ponto? Para quem quiser perguntar, pode levantar a mão aqui, que daí eu permito falar, ou então colocar no chat, como preferir. Acho que está respondido, né? O Genivaldo aqui está pedindo, vou abrir aqui o áudio, Genivaldo. Está fechado. Você não está conseguindo? Mari, consegue abrir o áudio do Genivaldo? Não está... Aí, abriu. Pois não. Era no começo, não tem nenhuma. Alguém gostaria de fazer perguntas? Por favor, está aberto aí para qualquer questão que exista, por favor. Quer tirar... Isso.
Aqui tem uma pergunta do Paulo. Como estão vendo o mercado de delivery de alimentos, né? Continua muito forte o mercado de delivery de alimentos, né? E principalmente com as restrições aí aumentadas, né, para isolamento social. Esse é um mercado que teve uma dinâmica muito forte o ano passado. E praticamente tudo vem ou numa sacola ou numa caixa de papelão. Ontem mesmo eu recebi aqui em casa pizza e veio num papel, um saco de papel, inclusive que o papel era nosso, e uma caixa de papelão do lado. Então, assim, esse talvez seja das principais novidades aí do setor, que é a embalagem de papelão do lado, indo até o consumidor final, né? O e-commerce, ele consome mais porque você mantém a embalagem de transporte entre a indústria e o varejista online, no caso, mas você tem o papelão do lado indo até o consumidor final, o saco indo até o consumidor final, e praticamente tudo hoje vai em papel, né? Porque é considerado talvez uma das embalagens, um dos materiais mais sustentáveis, né? Pelas características de ser reciclável, biodegradável. E hoje no Brasil, mais de 80% do papelão do lado ele é reciclado. Então, é um produto realmente que já está num negócio de economia circular por definição. Então, muito forte. E a teleentrega e o e-commerce estão se acentuando demais, né? E é a grande novidade de crescimento aí do setor este ano e para os próximos anos, né? Essa mudança de comportamento dos consumidores. Hoje, eu mesmo compro praticamente tudo pela internet. Sérgio, tem a pergunta do Paulo Valassi aqui também. Obrigado pelo call, bom dia. Essa normalização do mercado de aparas poderia causar redução no preço de embalagens? Ou há ainda uma dinâmica apertada em embalagens? Assim, é difícil fazer um prognóstico, assim, depende, eu acho, do ritmo de queda, né? Mas hoje a demanda continua muito forte, né? Então, se a demanda continua muito forte, preços já repassados, eles tendem a cair numa velocidade menor, que eventualmente os custos caem. Se fizer uma análise histórica, os preços de caixa, eles praticamente não caem quando você tem uma queda no preço de aparas. E produtos que a participação das aparas é muito forte na composição dos custos, como é o caso do papel miolo e de chapas mesmo, acaba tendo uma queda de preços, talvez não na mesma proporção, mas acaba tendo sim uma queda de preços nesses produtos se as aparas caírem de uma forma intensa. Agora é uma situação atípica, né, em que o mercado está extremamente demandado, né? Então, uma eventual queda de custos de aparas nesse cenário de demanda, eu imagino que a queda de preços ela vai ser muito pequena se houver. Certo. Tem mais 3 aqui. A Daiane Souza está perguntando: vocês esperam desaceleração de demanda em razão da mudança no auxílio emergencial, caso não haja um benefício substituto? Já foi possível perceber algo nessa direção, considerando os pedidos de fevereiro e março? Esse é um ponto que nós estávamos discutindo até na reunião de diretoria há pouco, né? Que no iniciozinho do trimestre a gente até sentiu que talvez pudesse ter alguma desaceleração da demanda, mas nesses últimos 2 meses, fevereiro e principalmente mês de março, continua extremamente demandado, né? É lógico que o auxílio emergencial ele teve uma influência muito forte na demanda de 2020, porque boa parte desse valor é consumido em alimentos, quase 60%, tem uma pesquisa, quase 60% do voucher é consumido em alimentos, então ele deve ter contribuído de uma maneira importante para esse consumo da indústria da transformação alimentícia e evidentemente teria algum impacto no nosso setor. Mas como já tem o anúncio do novo auxílio emergencial prevendo aí para os próximos 3 meses, a gente acha que não deve ter grandes influências no ritmo do segundo trimestre, principalmente se nós considerarmos que as empresas não conseguiram, as grandes indústrias alimentícias não conseguiram repor os seus estoques de embalagens, né? Então, ainda que haja alguma queda de demanda, que a gente não está vendo, pelo menos no mês de março, continua muito forte, as empresas terão que repor estoques para garantir aí o segundo semestre, né? Com uma certa tranquilidade, e o segundo semestre é um semestre que tem uma sazonalidade diferenciada, ele já é forte naturalmente, mesmo em momentos em que a demanda não esteja tão aquecida como está agora.
Tem mais 4 aqui, Sérgio. Se tiverem mais, pessoal, podem colocando no chat aqui que eu vou lendo. Aqui temos uma do Sérgio Vailate. Tudo bem, Sérgio? Bom dia, pessoal. Poderiam comentar sobre como deve ser a evolução do CAPEX em 21 e 22 com a evolução dos projetos da plataforma Gaia? Quer responder, Odilon? Você mesmo? Na verdade, o CAPEX ele tende agora a se intensificar, né, 21 e 22, por conta da aceleração dos projetos. Então, a gente tem essa curva S dos desembolsos, né? Mas ele vai seguir de acordo com o projeto típico, chegando lá perto do startup, com praticamente todo o desembolso feito, sobrando muito pouco, geralmente lá em torno de 10%, junto com o startup. Então, tem uma ascensão agora do CAPEX, né? A gente tem toda essa modelagem aqui, enfim, mas acho que é possível vocês estimar aí de alguma maneira para que esse número seja entendido, né? Com o orçamento que nós divulgamos e essa percepção de aceleração, né, de curva S, eu acho que já dá para dar uma estimada. Mas agora a gente começa a entrar, esse ano de 21, num desembolso bem maior de caixa para a execução dos projetos da plataforma Gaia. Ok, Sérgio, qualquer coisa nos avise. O Serginho vai lá aqui. Temos a pergunta da Estela Fontes também. Tudo bem, Estela? Qual é a perspectiva para o negócio de embalagem nos próximos trimestres? Hoje é possível dizer que a demanda seguirá firme até que momento? Eu acho que até onde a gente consegue enxergar, Estela, a tendência é que seja firme, o primeiro trimestre muito forte, na mesma dinâmica que vieram os 2 trimestres anteriores, né? Capacidades totalmente ocupadas em função dos pontos que a gente mencionou, e-commerce, teleentrega, mercado alimentício, mercado de higiene e limpeza, exportação muito incentivada, né, por conta dessa taxa de câmbio. Isso faz com que o prêmio para exportar uma série de produtos, tanto alimentícios como em outras indústrias, seja grande. Isso faz com que saia mais papelão do lado. Isso também acaba explicando, em parte, a não oferta de aparas em nível suficiente, porque sai mais caixa do que entra, né? Ontem a BPO divulgou 3 cenários para 2021, né? E ela projeta, num cenário pessimista, um crescimento de 2... Deixa eu pegar aqui só um minutinho. No cenário moderado, né, que é entre o pessimista e o otimista, 4,6% de crescimento. Então, um crescimento muito forte ainda no segundo trimestre, e um segundo semestre mais ou menos em linha com o que foi, com um leve crescimento em relação ao ano passado. E o cenário pessimista, crescendo 2,7%, mas ainda projetando um crescimento forte para o segundo trimestre, porque a base é mais fraca por conta da pandemia, o início da pandemia o ano passado, e um segundo semestre mais ou menos no mesmo nível que foi o 2020, o que já é um volume bastante expressivo. E um cenário otimista que, mantendo essa mesma dinâmica que a gente está vivendo, crescendo 6%... Só um minutinho aqui. 6,6%. 6,4% no cenário otimista. Então, 2,7% no pessimista, 4,6% no moderado e 6,4% no otimista, né? Então, mesmo num cenário pessimista, se mantém um crescimento muito forte para o segundo trimestre, dado que a base foi muito fraca, e um segundo semestre mais próximo aí do que foi o ano passado. E se confirmar mesmo o cenário pessimista, a gente vai ter uma dinâmica muito forte para o setor. Não sei se eu respondi completamente, acho que sim, né? Bom, essa pergunta da Paola Bonold. Bom dia, obrigado pelo call. Poderia falar um pouco sobre a despesa de participação dos administradores? Qual a métrica que devemos usar para 21? Essa aqui acho que eu posso responder. A despesa de administradores, eu imagino que seja aquela linha separada que tem na DRE, que ela equivale a 10% do lucro líquido. É uma provisão que é feita para fazer frente à participação dos administradores em planos de stock option. Nós, por enquanto, não temos o stock option típico, mas temos um phantom stock option, que ele é pago em dinheiro, vinculado à performance da empresa,
inclusive da própria valorização da ação da empresa no mercado, e aí ele é pago em dinheiro e usa essa provisão. Então, tipicamente, é provisionado, de acordo com o estatuto da companhia, 10% do lucro líquido de cada ano. Então, essa é a métrica aí que você pode usar. Se for olhar a despesa de 2020, é exatamente 10% do lucro líquido. Tá? Não sei se era essa a pergunta exatamente. Qualquer coisa nos avisa, tá? Paula. O Caio Ribeiro também está perguntando aqui. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Queria ver, tudo bem, Caio? Queria ver se poderiam comentar sobre os potenciais projetos de crescimento em Minas Gerais. Esse dado momento forte do mercado atual, se considerariam reavaliar novamente esses projetos? Acho que a gente pode falar um pouco. Esse projeto estava na primeira tese de investimentos, né? Mas nós fizemos algumas mudanças em alguns projetos, principalmente o projeto de ampliação de Santa Catarina, da fábrica de embalagem, que ele acabou sendo maior do que nós tínhamos previsto originalmente. E com isso, o projeto de Minas ele acaba sendo somente a máquina de papel, né? Nós estamos estudando esse projeto para que a gente tenha um retorno adequado, né? Então estamos fazendo vários cenários aí, mas deve se concentrar na reforma da máquina 7 e não numa ampliação de capacidade de papelão do lado, porque nós estamos muito justos em termos de papel produzido e convertido em papelão do lado. Com a ampliação de Santa Catarina, né, que está acontecendo, nós vamos até ter que comprar um pouco de papel no mercado para complementar a nossa necessidade de papel. Então, não vamos deixar de vender papel para papelão do lado e transferir todo o papel produzido nas máquinas 5 e 7 para as unidades de embalagem. E mesmo fazendo essa ampliação que a gente está prevendo lá em Minas, ela só vai compensar esse papel que nós estaríamos comprando no mercado. Então, assim, a nosso projeto Minas, nós estamos lá estudando para que seja um projeto com um belo retorno e que está se configurando aí nos nossos primeiros estudos, mas sem a fábrica de papelão do lado no mesmo site, né? A ideia é uma ampliação na máquina de papel, com tecnologias aí que você possa ter redução de gramatura e aumento de produção e qualidade do papel, e que traz um retorno adequado aí para esse projeto. Quer fazer algum complemento aqui, Henrique? O Henrique é o responsável pelo negócio papel e está fazendo esse trabalho da máquina 7. Não, bom dia, gente. Não, é isso aí que o Sérgio falou, nada a acrescentar. E o projeto lá do Gaia 1, quer fazer algum comentário? Como é que está indo? Talvez seja de interesse de todos também. Não, do Gaia 1, a gente está agora na fase de negociação com os fornecedores, né? Que é uma fase que leva entre 30 e 40 dias e está indo muito bem. Então, em breve, a gente vai estar divulgando aí para o mercado quando a gente tiver terminado todas as negociações dos grandes pacotes para esse projeto do Gaia 1. Muito bem. Talvez comentando, Sérgio, já que não temos mais perguntas, se alguém tiver mais pode mandar, ainda temos alguns minutos. Mas comentando um pouquinho do funding, né, da plataforma Gaia, nós estamos trabalhando então com o BNDES para financiar todo o CAPEX, né, e com isso realavancar a companhia, obedecendo os limites de alavancagem que a nossa política financeira determina, né, no máximo 2,5 vezes de EBITDA, e respeitando esses limites, e também buscando a menor taxa de juros possível, né, acessando as linhas mais longas possíveis. O BNDES tem linha de 16 anos, com 13 carência, né, então estamos tentando buscar o prazo mais longo com a melhor taxa, né, eventualmente, se fizer sentido, nós podemos fazer algum mix com o mercado de capitais, com algum tipo de captação no mercado, mas a ideia é fazer agora uma realavancagem financiando esses CAPEX numa condição muito adequada em termos de prazo e taxas, né, para que isso permita manter o nosso custo de capital de terceiros mais baixo, né, e adequado, e reduzindo o WACC da companhia. Isso está andando super bem, ou seja, não está dentro do cronograma, dentro do esperado, a gente não tem nenhum sinal de alerta aí pelo caminho. Muito bem. Mais alguma pergunta, pessoal? Algum comentário final, Henrique?
Então, só agradecer a participação de todos, confiança, e desejar um forte abraço a todos. Lindo. Também não, Sérgio. Foi tudo colocado aí com bastante clareza. Obrigado a todos. Fabiano? Não. Tudo certo. Obrigado a todos. Divan? Da mesma forma, obrigado mais uma vez, né? E qualquer dúvida, sugestão, feedback, fiquem bem à vontade de mandar por e-mail para mim diretamente ou para o nosso time DRI, né? E seguimos aqui na construção dessa Irani cada vez maior e melhor, né? Muito bem, muito obrigado, então, a presença de todos. 2021 está se mostrando um ano bastante interessante do ponto de vista de resultados, com desafios, né, de manutenção das nossas operações, por conta do recrudescimento aí da pandemia, sobretudo em Santa Catarina, né? Mas, felizmente, nós temos conseguido aí, tomando as medidas necessárias de distanciamento e todo o protocolo que nós temos nas nossas unidades, manter aí as operações funcionando, nunca paramos, né, em 2020, e esperamos que continue da mesma forma. E os mercados bastante aquecidos, né, tanto o mercado de papel como o mercado de embalagem, mercado de papel muito influenciado também pelo mercado de papel para cimentos, né, que indiretamente nos beneficia na medida em que as empresas que convertem papéis de cimento, as empresas integradas deixam de vender papel para miscelânea e para outros usos. Isso acaba fazendo com que a demanda pelos nossos papéis também aumente. Papel ondulado, como nós falamos, muito boa dinâmica, né? Então, a gente está bem animado aí para 2021, primeiro trimestre, sinalizando aí ser um trimestre também bastante interessante em termos de resultado. Então, muito obrigado aí pela presença de todos, é sempre um prazer aí poder estar falando um pouco mais sobre a empresa e mostrando que a gente está em linha, né, com os nossos compromissos, né, feitos aí com o mercado no momento do re-IPO e as divulgações aí que nós temos feito dos nossos projetos e do andamento da empresa. Então, muito obrigado a todos, um abraço e até o próximo resultado, que vai ser no mês de maio, né, João? 30 de abril, divulgação, o qual logo no início de maio. Aí. Obrigado, Abração, gente. Um abraço Tchau, a até todos. mais. Obrigado, abraço. Tchau. Abraço, obrigado, gente. Tchau.